Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu quero compartilhar com você, né, um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo de número 3, que diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Esse texto aqui, meu querido, é um texto muito rico da palavra de Deus. É um texto onde nós vemos aqui Deus lançando uma palavra sobre a vida de Abraão. Né? Abraão é tido como o pai da fé. Mas eu escolhi esse texto, escolhi esse versículo para a gente falar um pouco do que está acontecendo no cenário mundial, no cenário nacional. Foi uma fala, né, do nosso presidente atual, presidente Lula, né, que comparou aquele ataque lá do Hamas, aquela questão lá do Holocausto, e foi uma fala infeliz e está repercutindo isso e gerou uma polêmica muito grande. Mas eu quero, eu escolhi esse texto aqui para dizer para você que Deus havia lançado uma palavra sobre a vida de Abraão. E talvez você me pergunte, mas por que Abraão? Olha só, a nação de Israel ela, ela vem de Abraão, né? Abraão, depois vem Isaac, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó se tornou Israel, né? Deus é, escolheu Israel para ser a menina dos seus olhos, a nação eleita, a nação escolhida por Deus. Uma nação é tida como a menina dos olhos de Deus, porque dali vai sair o Messias, ok? E quando Lula faz essa esse infeliz comentário, né, gerou uma confusão, gerou muito questionamento, né? Mas por que Lula falou aquilo ali? E por que a gente está abordando bastante esse assunto? Por que está se falando muito sobre isso? Sabe por quê, meu querido? Olha só o texto que a gente leu. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu estava lembrando agora há pouco, né? Estava lendo aqui o texto, e lembrando que a nação de Israel, né? Ela veio a se tornar nação mediante um voto, né? Lá na reunião lá na ONU, né? Quando Israel ainda não era nação ainda, né? E era vários países ali, e houve votação a favor, votação contra, ou seja, houve um empate para decidir se Israel seria nação ou não. E quem foi o responsável para desempatar, né, esse empate foi justamente um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, em 1947. Ali, como havia o empate, o Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva. Ele deu o voto onde fez com que a nação de que Israel se tornasse nação. Ou seja, Oswaldo Aranha, eh, ele é reverenciado, ele tem homenagens lá em Israel, em Tel Aviv, tem praças com o nome de Oswaldo Aranha. Então, o povo judeu é muito grato a Oswaldo Aranha por conta desse voto de Minerva, esse voto que fez com que a nação de Israel viesse a se tornar realmente uma nação no meio das demais. Olha só, e por que eu estou dizendo isso para você, meu querido? Porque Lula falando isso, é uma fala que ela entoa como uma maldição, né? E eu peço a Deus que Deus ele tenha misericórdia do Brasil com relação a essa fala do Lula, não é verdade? E a gente ora pedindo para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, ok? Então, fica aqui a minha reflexão, fica aqui é, o meu comentário a respeito disso, porque, meu irmão, olha só, quando você abençoa uma nação, e observe que uma nação, como a nação de Israel, é uma nação onde a mão do Senhor está estendida sobre ela, e baseado nesse texto, a gente observa que o país, o povo
que abençoar essa nação, obviamente ele será abençoado. Isso aqui é uma promessa de Deus. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez para Abraão. É uma promessa que Deus fez para Israel. Então, se você abençoar Israel, você vai ser abençoado. Então, fica aqui o meu comentário, fica aqui a minha reflexão e também fica aqui o meu repúdio com relação a essa fala, ok? Então, nosso papel como cristão é orar por Israel. Nosso papel como cristão é pedir para que haja paz, né, sobre Israel, ok? Então, essa aqui é a nossa reflexão no dia de hoje. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, envia esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, para que esse canal venha a crescer, ok? Beijo no coração e até o nosso próximo momento de reflexão.